Boa noite, senhores. Hoje é um dia muito triste. Você já deve ter se perguntado quem que eu devo apoiar na guerra entre Palestina e Israel. Alguns se colocam do lado da Palestina, outros, inclusive muitos cristãos, principalmente os protestantes, mas também alguns católicos, se colocam do lado dos judeus, dizendo: Nosso Senhor era judeu, portanto eu devo apoiar Israel. Hoje aconteceu um evento que não foi um evento único, isolado. É o que está ocorrendo com frequência em Gaza. Cristãos foram assassinados pelo exército de Israel. Porque muito se fala dos dois grupos que combatem, mas nada se fala dos verdadeiros donos daquela região, por direito, que são os cristãos. Como dizia Papa São Pio X, quando perguntado sobre o Estado de Israel, nós jamais, enquanto cristãos, podemos apoiar o Estado de Israel. Aquela terra pertence a Cristo, que o santificou com seu sangue e pelos seus próprios passos, pela sua vida. Então aquela terra pertence aos cristãos. E hoje, durante a missa, o meu padre, como muitos padres pela Europa, leram uma carta dos patriarcas latinos de Jerusalém, em comunhão com Roma. Carta essa escrita hoje a respeito de um episódio seríssimo. E você não vai ver isso aí na mídia. Ok? Então eu vou ler a carta, como é um PDF, eu não pude jogar no Google Tradutor, então eu vou ter que traduzir simultaneamente. E antes que alguém me fale, deve ter algum software que lê PDF e eu não utilizei, ok? Então vamos lá, os patriarcas de Jerusalém. Por volta do meio-dia, hoje, dia 16 de dezembro de 2023, um sniper da IDF, as Forças Defensivas Israelenses, assassinou 2 mulheres cristãs dentro da paróquia da Família Santa em Gaza, onde a maioria das famílias cristãs estão se refugiando desde o início da guerra. Nahida e sua filha Samar receberam tiros e morreram enquanto elas caminhavam e se dirigiam ao convento das irmãs. Uma foi morta enquanto ela tentava carregar a outra para a segurança. 7 outras pessoas receberam tiros e se machucaram quando tentaram proteger outras dentro da igreja. Nenhum aviso foi dado. Nenhuma notificação foi providenciada. Elas foram atiradas em sangue frio dentro das premissas da paróquia, onde não há nenhum tipo de criminoso. Mais cedo nessa manhã, um foguete atirado por um tanque das forças defensivas israelenses foi mirado no convento das irmãs da Mãe Teresa, que são os missionários da caridade. O convento é a casa de mais de 54 pessoas com deficiência e parte de um complexo da igreja, que foi sinalizado como um local de adoração desde o início da guerra. Então é um crime de guerra você atacar um local desse. O gerador do prédio, a única fonte de eletricidade e todos os recursos de combustível foram destruídos. A casa foi afetada, sofreu danos pela explosão que resultou do fogo massivo. 2 foguetes, além do primeiro, foram atirados pelo tanque e também teve como alvo o convento e tornou esta casa inabitável. As 54 pessoas com deficiência estão atualmente sem local para ficar e sem acesso aos respiradores, cujos quais são necessários para a sua sobrevivência, de alguns. Mais ainda,
Como resultado do forte bombeamento da área, 3 pessoas foram feridas dentro do complexo da igreja na noite anterior. Ainda mais, painéis solares e tanques de águas, que são indispensáveis para a sobrevivência da comunidade, foram destruídos. Juntamente em oração com toda a comunidade cristã, nós expressamos nossas condolências para todas as famílias afetadas por essa tragédia sem sentido. Ao mesmo tempo, nós não podemos senão expressar que nós não compreendemos como um ataque desse poderia ter sido feito. Principalmente em um momento que a igreja se prepara para o Natal. O patriarcado latino de Jerusalém acompanhará o desenvolvimento dessa situação com grande preocupação e providenciará informações adicionais quando necessário. Então você tem aí um exemplo dos nossos supostos aliados, de acordo com alguns sionistas que infectam o nosso meio, matando a sangue frio mulheres e bombardeando locais de adoração e com hospitais, com pessoas que sofrem de deficiência, precisando de equipamentos para se manter viva. Então, senhores, quando forem lhe perguntado quem devo defender nessa guerra, você dirá os cristãos que estão no meio deste fogo cruzado. Que estão sendo mortos em grande número. Não se iludam. Estão sendo mortos deliberadamente por sua fé. Ainda mais em um momento como este, no Natal, que para os ímpios, para os heréticos, para os judeus, é um tempo de puro ódio. É um tempo que os incomoda. Então, senhores, esse vídeo provavelmente ele será cancelado, mas eu não podia deixar de expressar a minha indignação. Então, para os senhores aí, judaizantes, fiquem calados. Vão refletir sobre a vida. Vão aprender sobre quem são os nossos inimigos. Então eu espero que os senhores se juntem a mim essa noite e rezem por essas famílias, por essas pessoas que estão desamparadas. Eu vou deixar o link para o documento original na descrição. Então, caso eu seja silenciado, vocês sabem quais são quem são os overlords que estão aí controlando o YouTube, né? Porque eu simplesmente repeti aquilo que foi dito pelos patriarcas de Jerusalém. Então, tenham uma excelente noite e rezemos por essas famílias. Fiquem com Deus.